Quero mais uma vez cumprimentá-los na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqueles que puderem, fiquem de pé e abram comigo as suas Bíblias, dando sequência nas exposições no Evangelista Lucas, capítulo 8. E hoje leremos os versículos 22 ao 25, estes que serão os versículos alvo da nossa exposição, da nossa reflexão, da nossa meditação nesta noite. Lucas, capítulo 8, versículos 22 ao 25. Tema dado ao nosso sermão desta noite é tempestades. Quantos acharam? Digam amém. Assim, então, nos diz o Senhor, por meio de sua palavra. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, diz o versículo 24, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então, diz o versículo 25, Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, detentor de todo o poder, Deus Todo-Poderoso, aquele que é capaz de converter um coração duro de pedra em um coração de carne, o Senhor que é poderoso para salvar, é poderoso para mudar completamente a disposição de inimigos Teus para amigos, filhos do Senhor. O Senhor que tem todo o poder, é a Ti que nós recorremos nessa noite, humildes, pequeninos, reconhecidos da necessidade que temos de ouvir a Tua voz e suplicando encarecidamente ao Senhor que desvende os nossos olhos, de maneira que nós possamos enxergar as maravilhas do Teu Evangelho, que o Senhor conceda a mim a graça que eu necessito, o poder vindo do céu, do alto, para que eu fale e que a minha voz não seja ouvida, mas seja ouvida a Tua voz, que o Senhor abra os corações, as mentes, as almas daqueles que ouvirão a Tua palavra nesta noite, e que o Senhor console, conforte, fortaleça a Tua igreja, e que o Senhor traga salvação àqueles que estão perdidos em trevas de ignorância e de pecado. Ó Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra, é o que nós Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor. Tempestades são fenômenos de agitação natural, de manifestação violenta. Elas podem afetar vários elementos naturais. Podem afetar mares, lagos e causarem enormes ondas. Tempestades podem atingir dunas, desertos e causar tempestades de areia. Tempestades podem atingir áreas de grande umidade, como florestas. As tempestades também podem ser tropicais. Eu acho que a maioria de vocês sabe, eu não sou nascido nesse estado. Apesar dos meus pais, minha esposa, meus filhos serem pernambucanos, eu nasci no Rio de Janeiro. E eu me lembro bem que na minha adolescência, 15 e 16 anos, e sim, jovens, o pastor já teve 15, 16 anos, acredite.
Eu me lembro que havia uma época do ano lá na minha terra natal que eu gostava demais, e era exatamente nessa época em que nós estamos. Era entre janeiro e abril, mas a época que eu mais gostava eram os meses de março e abril, porque lá no Rio é uma época muito chuvosa. E a época chuvosa, inclusive nós tivemos em São Paulo agora algo semelhante, algo súbito, e vocês viram o que foi que aconteceu com aquelas chuvas torrenciais. Assim também acontece no Rio. São verdadeiras tempestades, ventos fortíssimos, relâmpagos, trovões, barulho incrível. Bairros ficam sem energia, árvores caem. Eu lembro que tanto poderia começar um dia muito ensolarado e de repente o dia começava a mudar e aos poucos o tempo ia fechando, como de uma hora para outra, subitamente, as tempestades se formavam lá na minha adolescência, lá no Rio de Janeiro. Se fosse de dia, tudo ficava escuro, era impressionante, parecia que tinha anoitecido. Se fosse à noite, as ruas ficavam vazias, e aquilo fazia assim algo comigo, me assustava, mas ao mesmo tempo me fascinava, porque eu achava aquilo muito extraordinário. Tomei muito banho de chuva, eu gostava muito de sair na cidade, no bairro onde eu morava, descalço, na chuva, para ver tudo aquilo acontecer. Parecia que o mundo ia acabar e nada podia ser feito. A cidade parava até que aquilo passasse. Quando eu cresci e pude estudar um pouco mais, eu percebi que não era à toa que ao longo da história humana, muitas falsas divindades elas foram produzidas em diferentes culturas a partir da manifestação das tempestades. Zeus, por exemplo, o deus dos raios na cultura grega, Éolo, o deus dos ventos, Indra, o deus hindu das chuvas, tudo isso porque essas manifestações de tempestade são, de fato, impactantes para a humanidade, são uma demonstração de poder muito grande. No texto que nós lemos, nós temos uma passagem que narra um fato que era para ser uma viagem tranquila, uma travessia comum de um barco. Entretanto, eis que surge exatamente uma tempestade de ventos fortíssimos, segundo o que nós lemos. E é o que, a olhos iniciais, parece ser fruto do acaso, nós sabemos que é o cenário perfeito, produzido pela mão do Senhor, pela providência de Deus, e que registra o início de uma nova sessão aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas, o qual a maioria de vocês tem tido a oportunidade de acompanhar as exposições. Após Jesus ter nos instruído sobre a poderosa palavra de Deus, os seus efeitos, a nossa responsabilidade em ouvir essa palavra, agora dos versículos 22 até o versículo 56, até o final do capítulo 8, nós vamos ouvir sobre as suas poderosas obras. O seu poder sobre os fenômenos naturais, que é a passagem de hoje, o seu poder sobre as manifestações demoníacas, é o que nós vamos ver, se Deus quiser, na próxima exposição, o seu poder sobre a vida, sobre a saúde, e por fim, mais uma vez, vamos ver o seu poder sobre a morte. O Espírito Santo registra esse evento aqui nos 3 evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, porque ele sabia que, assim como naqueles dias, haviam corações que precisavam entender, quando o assunto é o poder de Jesus, aquilo que perguntaram os discípulos no versículo 25, quem é esse? Ainda assim, existem corações que, quando o assunto é o poder de Jesus, precisam entender, precisam dar resposta. Que poder é esse? Que Jesus poderoso é esse que a Bíblia nos apresenta? Olhe para a sua Bíblia no versículo 22, por favor. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago, e partiram. O evangelista Mateus, no capítulo 8, versículo 18, que narra exatamente essa passagem, só que de maneira paralela lá naquele evangelho,
registra que isso aqui vai acontecer no fim de uma tarde, após uma sequência de ensinos e de muitos milagres que o Senhor operou no Sermão da Montanha. Mateus 8,18 nos diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, após esse período de ensino e de milagre nessa região, nessa margem oeste do lago de Cafarnaum, da Galileia, em Cafarnaum, o Senhor, ele agora pretende pregar o evangelho fora da Galileia. Ele quer ir para Decápolis, para o lugar das 10 cidades. Então, a ordem do Senhor é passar para outra margem do lago, também conhecido como Mar da Galileia, que tinha uma extensão, um comprimento de 20 quilômetros, mais ou menos como daqui para minha casa, e uma largura de 12 quilômetros. Eram 240, ainda são, na verdade, 240 quilômetros quadrados. Por isso que é chamado não apenas de lago, conhecido também como o Mar da Galileia. E o evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo 36, que também vai narrar a mesma passagem no evangelho paralelo, anota que então eles despedem a multidão e eles partem, e até outros barcos seguem a Jesus. Segue o barco dos seus discípulos. Então, no versículo 23, o Espírito Santo nos diz que enquanto navegavam, Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Perceba que, segundo o que foi dito no evangelista Mateus, era o final do dia, era o começo da tarde. Aqui, certamente, já é o começo da noite, após um dia cansativo de ensinos e de muitos milagres que Jesus operou diante de milhares de pessoas. Aqui nós vemos o Espírito Santo de Deus não hesitar em demonstrar para nós a verdadeira humanidade do Redentor. Na condição de homem, Jesus, ao que parece pela construção grega do texto, adormeceu logo no começo da viagem que duraria algumas horas. Ele pega no sono, como homem, ele precisa descansar. Mas então, o versículo 23 nos diz que vem uma grande tempestade. E eu preciso contextualizar você que o Mar da Galileia, em seu lado oeste, ele era um lago que ficava situado numa região muito tranquila e que ficava 200 metros abaixo do nível do mar. Entretanto, do lado leste, que era justamente a direção para onde eles estavam viajando, esse lago era cercado por altos paredões rochosos, por uma cadeia de montanhas de pedra gigantesca, de maneira que ventos muito frios desciam desses paredões que chegavam a 3.000 metros de altura, e eles desciam com toda a velocidade em direção ao lago. E então eles se encontravam com um ar quente que estava lá na parte baixa do lago. E então essa descida rápida desse vento frio, chocando-se com o vento quente, formavam grandes tempestades de vento, de uma hora para outra. É exatamente isso que está acontecendo aqui, que está sendo narrado aqui. E o texto nos diz que eles corriam perigo. Mateus, junto com o evangelista Lucas, usam a expressão grega que podia ser traduzida por tormenta. O barco foi acometido por uma grande tormenta de vento. Marcos usa outra expressão grega que é semelhante a um maremoto. Esses ventos provocaram ondas muito grandes e muito fortes. E o texto fala que eles corriam perigo. Sim, de fato corriam. Porque o lago, ou o mar da Galileia, tinha cerca de 45 metros de profundidade média, mas o seu ponto mais profundo podia chegar a mais de 200 metros de profundidade. O texto fala que eles foram acometidos por esta tempestade. E eram ondas de tal força e tamanho que cobriam o barco, segundo Mateus capítulo 8, versículo 24. E ainda, segundo Marcos 4,37, essas ondas que cobriam o barco arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Essa tempestade ela foi tão furiosa que Lucas, nos versículos 22, 23 e 24, por 3 vezes, ele vai enfatizar a força
do vento. Por que faço questão de contextualizar vocês sobre esse cenário aterrorizador? Porque, de fato, era um cenário desesperador para aqueles homens. Aqueles homens estavam não nesse ambiente tranquilo que nós estamos aqui, mas eles estavam no centro de uma grande tempestade e eles estavam percebendo que a morte estava se aproximando rapidamente. Porém, esse, como eu já disse e repito, era o cenário perfeito que Deus havia providenciado, preparado. Aquele que havia criado todas as coisas providenciou esse cenário porque ele tinha uma lição importante para aqueles discípulos e para a igreja ao redor do mundo pelos séculos que se seguiriam. Aquilo que a humanidade chama de leis da natureza, nós cristãos reconhecemos como as leis de Deus sobre a sua criação. Então, no versículo 24, o Espírito Santo dá conta, dizendo que, chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Você que tem acompanhado as exposições deste evangelho, lembra que muitos desses discípulos eram experientes pescadores justamente daquela região do Mar da Galileia. Mas esses experientes pescadores viram a força daquela tempestade e perceberam que não tinham como lidar com a força daquele fenômeno natural. Essa repetição que na nossa língua portuguesa é trazida pela, não é, repetição do termo mestre, mestre, na versão grega dá a entender que há uma urgência no pedido daqueles discípulos. Era como se aquela tempestade ela não fosse uma tempestade comum, ela fosse uma tempestade estranha, muito mais violenta do que eles estavam acostumados a lidar. Eles estavam, de fato, desesperados e eles acordam a Jesus. Eu não sei se você já se perguntou, quando você lê essa passagem, mas eu me lembro que quando eu era novo convertido e quando eu comecei a ler, o primeiro livro da Bíblia que eu li foi o Evangelho segundo Mateus, diga-se de passagem, numa tarde. Eu me lembro que quando eu me deparei, depois com esse texto com um pouco mais de calma, eu me perguntava por que Jesus não tinha acordado no início da tempestade. Porque, afinal de contas, era uma tempestade que estava aterrorizando pescadores experientes. Como é que pode Jesus não ter acordado? Que sono profundo era isso, não é? Mas depois o Senhor, através da sua própria palavra, nos ensina a nós nessa noite, que aqui está uma lição básica. O prolongamento do sono de Jesus não é à toa. É para ensinar aqueles homens e para ensinar a mim e a você uma lição básica a todo cristão e a toda cristã. O cenário, ele pode mudar, mas Jesus não. O mundo ao nosso redor, ele pode se perturbar, mas Jesus não. Nós podemos de fato vacilar, mas Jesus não. É isso que está sendo ensinado aqui para nós. Esses homens estão vendo isso se desenvolver, mas eles dizem: nós estamos perecendo. Eles estão desesperados, eles não querem morrer. E o evangelista Mateus registra que eles realmente pedem por salvação. Isso não está registrado aqui em Lucas, mas lá em Mateus, eles dizem: Senhor, salva-nos, capítulo 8, versículo 25. O evangelista Marcos aponta que não só eles estão desesperados por salvação, como também eles estão instáveis, eles estão incrédulos, porque eles acordam Jesus e perguntam: Senhor, mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Marcos capítulo 4, versículo 38. E então, olhando para esses três evangelhos combinados, as informações que dizem respeito a essa passagem, eu fico me perguntando, onde é que estava a tempestade maior? Se estava no vento e nas águas, ou no coração daqueles discípulos? Crentes como eu e você, crentes como esses homens aqui, nós estamos sujeitos à dinâmica da fé. Você sabe o que é a dinâmica da fé? Sabemos que a fé é um dom de Deus, mas ela tem uma dinâmica na nossa vida. A nossa fé, ela pode crescer ou ela pode diminuir. Você sabia disso? E nós estamos sujeitos à dinâmica da fé. Logo, como eu e você estamos sujeitos
a dinâmica da nossa fé, à medida em que nós buscamos a face de Deus ou negligenciamos a face de Deus? É estranho para um cristão, diante de uma situação calamitosa, se mostrar apático, indiferente. Um crente, ele faz 3 coisas. Diante da calamidade, mesmo com a sua fé mais forte, mais fortalecida, ou com a sua fé mais fraca, mais abalada, ele faz 3 coisas. Ou ele se acalma, se a sua fé está forte, ou ele se aperreia, como diz o bom nordestino, ou ele clama, se a sua fé não está assim tão forte. Ou então ele faz a terceira coisa, ele faz as 2 juntas. Ele clama e ele confia. Não há um meio termo diante da calamidade. Não há como um crente, como um cristão, uma cristã, ficar indiferente diante das tribulações e dos problemas que nós enfrentamos nessa vida. Há cristãos que pensam que podem se portar de maneira indiferente diante dos problemas e que isso é sinal de maturidade. Por exemplo, você perguntar a um crente: meu irmão, minha irmã, eu tenho percebido que você não anda bem, espiritualmente falando, que você, por exemplo, nunca mais veio à igreja, eu vejo você nas reuniões da igreja, você não participa mais, você não interage mais com os irmãos, como é que está a leitura da sua Bíblia, como é que está a sua vida de oração, como é que você está reagindo diante disso? E de repente um crente dizer: eu estou esperando Deus fazer a obra. Estou esperando Deus avivar. A pergunta que cabe é: mas você está orando por isso? Ou você está indiferente? Ou você pensa: eu já tenho tantos anos de evangelho, que é assim, Jesus vai fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não preciso mais buscar a Deus. Eu estou indiferente. Não, para mim, eu venho para a igreja, eu não vou para a igreja. Para mim é indiferente. Não. Ou um crente confia, permanece perseverando, ou um crente está fraco e aí clama desesperado: você não está vendo não que eu estou perecendo, Senhor? Me ajude, me salve, me socorra. Ou então um crente faz as 2 coisas. Ele vai oscilando, clamando a Deus por graça, por misericórdia. Senhor, eu confio em Ti, mas Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, me socorre. O Senhor vai repreender esse vento e esse mar. Mas o evangelista Mateus nos diz que antes dele fazer isso, ele repreende aos seus discípulos. Antes dele acalmar a tempestade no coração daquele mar, daquele lago, ele vai acalmar a tempestade no coração dos seus discípulos. Mateus 8, 26, ele pergunta: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E então, o versículo 24, que nós já lemos, diz que ele se levanta e ele repreende o vento e a fúria da água, e tudo cessa e fica bem calmo. Marcos, o evangelista, fala que o mestre se dirigiu aos elementos, ao vento e às águas, como se estivesse falando com uma pessoa. Marcos 8 e 39, o evangelho nos diz: repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Como se talvez estivesse repreendendo uma pessoa. Alguns pensam que por conta daquela região ser uma região muito acometida de espíritos demoníacos, que é o que ele vai encontrar na próxima exposição, não é? Na chegada da margem, lá no endemoniado Gadareno, alguns acham que havia ali alguma força maligna atuando naquele mar, naqueles elementos naturais, mas isso é só conjectura. Mas o fato é que as águas estavam agitadas, e a agitação dessas águas era resultado da influência do vento que as agitava. As águas paradas são agitadas pelo vento. Naturalmente, quando o vento diminui, ainda há um tempo para que as águas que foram agitadas pelo vento, elas vão se aquietando, elas vão deixando de estar tumultuadas, mas não é o que acontece aqui. Aqui o texto dá conta de que quando o Senhor repreende os elementos, não só cessa o vento no momento, ele para, como as águas se acalmam imediatamente e tudo fica muito bem calmo.
há uma preocupação muito grande daqueles discípulos porque eles não queriam perecer. Mas não foi a vida dos discípulos que pereceu. Você percebe isso? Na verdade, nem mesmo a fé deles haveria de naufragar. Eles continuariam sendo sustentados pelo Senhor. O que cessou foi exatamente aquilo que o Senhor ordenou que cessasse, a tempestade. Então, no último versículo da exposição dessa noite, o Espírito Santo nos diz que Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? O momento em que essa pergunta é feita pelo Senhor, se é antes ou depois do milagre, não é importante. Mateus coloca como antes do milagre. Marcos e Lucas depois do milagre. Se é feita antes ou se é feita depois, não muda o resultado do que está sendo produzido aqui. O importante é o ensino que o Senhor está transmitindo, não só aos discípulos nessa passagem, mas a nós aqui nesta noite. Quando ele pergunta: vocês não têm fé? É como se ele estivesse perguntando: como vocês puderam temer mais as forças das circunstâncias, mais as forças do vento e das águas, do que o meu poder? Vocês não têm fé? Como puderam não confiar nas minhas promessas? Eu não disse a vocês que nós atravessaríamos esse mar, que nós faríamos essa viagem em segurança? Vocês não têm fé? Como é que vocês ainda agora, depois de eu ter acalmado as tempestades, ainda estão temerosos diante de mim? É como se ele estivesse perguntando: vocês não sabem que eu escolhi vocês? O ensino que aqui em Lucas é resumido na pergunta: vocês não têm fé? Talvez seja melhor expresso nas palavras do evangelista Marcos, onde o Senhor pergunta: como é que vocês ainda não têm fé? Marcos 4:38. É como se ele estivesse perguntando: como é que vocês podem, diante de tudo o que já viram, de tudo o que já ouviram, coxos, leprosos, cegos, endemoniados sendo curados, ou seja, tudo aquilo que eu já fiz diante de vocês e tudo que eu já fiz por vocês, e vocês ainda estão vacilantes? Mas eles, possuídos de temor e de admiração, essa é a realidade, é o estado em que eles estão depois dessa operação do poder de Cristo, nosso Senhor. Duas palavras, temor e admiração, que têm significados bem diferentes. A palavra temor significa ser atingido por um medo que põe você em fuga. Eles estavam atemorizados a tal ponto que o seu estado, segundo a construção da palavra grega, era aquele medo que dava vontade de correr, de fugir, de ir para longe. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam admirados, eles estavam maravilhados, eles estavam temerosos, como nós dizemos aqui no Nordeste, estatalados de temor e de admiração. E eles perguntavam: quem é este que é capaz de fazer isso, dos elementos o obedecerem? Aqui, na narrativa desse evangelho, é a primeira vez que Jesus opera um milagre que está ligado diretamente à natureza. Se os teólogos da alta crítica sugerem que é mais fácil desmistificar os milagres que foram narrados até aqui neste evangelho, quanto às pessoas serem curadas de doenças que eram conhecidas da humanidade, já não é tão simples explicar esse milagre aqui, que foi operado diretamente na natureza. Mas deixa eu dizer a você que se algum dos nossos corações tem dificuldade de crer nesse milagre, tem dificuldade de crer no poder de Jesus sobre a natureza, então como é que esse mesmo coração vai acreditar no milagre da sua encarnação? De que ele nasceu pelo poder do Espírito Santo de uma mulher que não teve relações com outro homem para que ele fosse concebido. Não, nós cremos que aqui está o poder de Deus. Aqui estão os milagres de Deus através da pessoa do seu eterno Filho. Aqueles homens estão com medo e ao mesmo tempo admirados,
porque o povo da aliança só tinha visto tamanho poder, tamanha demonstração da ação divina lá no Antigo Testamento. Quando Deus subjuga o Egito, toda a ação de Moisés como mediador do povo era pela intermediação, mas o poder da operação dos milagres era de Deus. Aqui não. Aqui é o próprio Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, que está operando estes milagres. Por isso que essa pergunta, ela não é de dúvida. Quem é este? A pergunta é de admiração, é de afirmação admirada. Quem é como este? Aqui está aquele que pelo seu próprio poder, sem a mediação e a autoridade de ninguém, sobre a sua própria autoridade, mandou com que os elementos da sua própria criação lhe obedecessem. Sim, o Cristo que nós cremos, o Cristo que está sendo pregado nesta noite, ele tem todo o poder. Então, eu quero me dirigir ao fim dessa mensagem perguntando a você: você crê que Jesus tem poder sobre as tempestades? Diga amém. Você crê que Jesus tem poder sobre os ventos e sobre as águas? Amém? Se você não crê, deixa eu dizer que eu lamento por você. Mas se você crê, segundo esse sonoro amém que eu estou ouvindo, deixa-me dizer que eu também creio que Jesus tem poder sobre as tempestades, sobre as águas, sobre os ventos. Mas deixa eu dizer a você que existem, como eu disse no começo dessa mensagem, vários tipos de tempestades. Deixa-me dizer a você que existem tempestades que assolam não só os barcos feitos de madeira ou de metal, mas assolam também o barco da nossa própria vida. Tempestades que vêm sobre a minha vida e sobre a sua vida e que assolam as nossas almas. E deixa eu lhe dar aqui uma boa notícia. Isto é o Evangelho. Estas são as boas novas de salvação. Sim, Jesus tem todo o poder para acalmar todas as tempestades. Não só as tempestades físicas, naturais, como as tempestades que assolam o meu e o seu coração. Mas talvez você diga: pastor, não há tempestade nenhuma na minha vida. Talvez você diga: pastor, eu preciso lhe dizer que não há sequer nenhuma tempestade prevista. O tempo está bom, o céu está aberto. Ah, pastor, eu tenho uma saúde muito boa. Pastor, o senhor não sabe, eu estou na flor da idade, eu sou jovem. Pastor, eu tenho uma condição financeira muito estável, eu já estou aposentado, aposentada, eu sou servidor público. Não, pastor, essa mensagem não é para mim, porque as pessoas que eu amo estão vivas, estão com saúde. Eu não preciso, pastor, de um salvador que me salve. O barco da minha vida não está indo a pique. Deixa eu dizer a você, como eu já disse no início da mensagem, que não só há vários tipos de tempestades, não só isso, mas tempestades são fenômenos violentos, que muitas vezes são formados de maneira súbita, acontecem de repente, de surpresa, que podem acometer a sua vida de diversas formas, podem afetar a sua saúde do dia para a noite. Você sabia disso? Está desejando não, né, pastor? Estou não. Estou dizendo que pode acontecer. Pode afetar a sua saúde física, pode afetar a sua saúde emocional. Tempestades acontecem do dia para a noite e podem afetar as pessoas que você ama e que talvez estejam sentadas aí do seu lado, os seus entes queridos. Deixa eu dizer a você que a sua conta bancária pode estar no azul, mas ela pode entrar no vermelho amanhã. Tempestades podem assolar o teu orçamento. Tempestades podem assolar a sua fé. Pastor, minha fé está em alta, bênção. Mas pode vir sobre a sua vida tempestades que assolem a sua fé, que assolem o seu ânimo, que façam você desesperar da vida, se questionar se Jesus de fato ama você. É fácil eu dizer, é fácil você dizer eu tenho fé, quando nós não precisamos dela.
É muito fácil abrirmos a boca e dizermos temos fé. É muito fácil você chegar para uma pessoa que você evangeliza e a pessoa dizer, não, pastor, eu estou bem, obrigado, viu? Mas esse Jesus que você está falando eu conheço muito bem. Eu tomo minha cervejinha, eu faço as minhas estripulias, mas eu tenho muita fé no meu coração pelo meu Jesus. Ele está aqui, olha, ninguém tira. É muito fácil dizer que tem fé quando não se precisa dela. É muito fácil se pensar que não se precisa de Jesus quando o tempo está bom, quando a brisa é amena, quando não se precisa de socorro. É ou não é, igreja? Mas basta um acidente, basta uma enfermidade para o meu telefone tocar. Pastor, ore, pastor, por mim. Ore por mim, meu familiar. Pastor, ore porque eu preciso de socorro, pastor. A tempestade chegou. Não é, irmãos? Basta uma mudada no clima para nós vermos o quanto nós precisamos de socorro. E eu estou aqui para dizer a você, pela palavra do Evangelho, que o fato é que quando as tempestades vierem, porque elas vão vir, agora eu estou afirmando, você não está passando por nenhuma tempestade, elas vão vir. Quando as tempestades vierem, elas vão balançar a sua vida. Quando as tempestades vierem, elas vão encher o barco de água para ver se ele afunda, e rápido. E ele vai afundar. A menos que você clame e que você encontre por socorro. Portanto, me diga, quando as tempestades vierem sobre a sua vida, quando o barco da sua vida começar a encher de água, quem é que vai socorrer você? É o dinheiro, que você agora já não tem mais? É a sua saúde, que você confia nela hoje, mas que agora você não tem mais? É a sua juventude, que você confiava nela, mas agora você não tem mais? Ou é a sua família, que também você já não tem mais? Deixa eu dizer a você que você pode ter tudo isso hoje, mas é apenas em Cristo, e apenas em Cristo, que você vai encontrar o poder para acalmar todas as tempestades que se levantarem contra o barquinho da sua vida. Apenas em Cristo você vai ter condições de passar por todas as tempestades que essa vida tem reservada para você. Portanto, eu encomendo a você, para que você medite no Salmo 107, versículos 28, 29 e 30, e faça desse salmo a sua oração junto comigo. O Salmo 107 nos diz assim, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então, se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Salmo 107, versículos 28, 29 e 30, para você gravar, imprimir e colocar na porta da sua geladeira. Para que nos dias em que as tempestades virem sobre o seu coração, e você dizer o que está acontecendo domingo comigo, por que essa vontade de não levantar da cama, por que essa vontade de não sair de casa, por que essa vontade de desistir de tudo, se eu pudesse eu ia para um lugar que ninguém me conhecesse, por que isso está acontecendo? Aí você vai olhar para o Salmo 107, versículos 28 ao 30. Clamar ao Senhor e Ele vai socorrer você. Ele vai acalmar a tempestade da sua vida. Por isso eu quero perguntar a você, visitante, Jesus pergunta a você hoje, através do seu Evangelho, sobretudo se você ainda não é um crente, como é que vocês ainda não têm fé? Parafraseando aquilo que foi dito pelo Espírito Santo através do evangelista Marcos. Como é que vocês ainda não têm fé, visitantes? Depois de tudo o que vocês já viram, Jesus Cristo simplesmente mudou o mundo, Ele mudou as pessoas, tudo que vocês já ouviram acerca de Jesus, estão ouvindo hoje, por exemplo. Como é que vocês podem ainda não ter fé depois de tantos pecados, visitantes, que vocês cometeram? Vocês são pecadores, vocês erram o caminho o tempo todo. Admitam isso.
Como é que vocês podem ainda não ter fé? Depois de tantas demonstrações do cuidado de Deus com a sua vida desde que você nasceu. Eu poderia citar apenas uma pandemia que matou milhões de pessoas ao redor do mundo e você está aqui hoje ouvindo o Evangelho. É apenas uma demonstração. Você nasceu nu e você está aqui hoje vestido, alimentado. Como é que você pode não ter fé ainda? Diga a Cristo hoje. Pare de adiar isso. Diga a Cristo hoje: Senhor, eu entrego o rumo da minha vida em Tuas mãos. Eu quero Te obedecer e servir. Eu não quero apenas dizer que eu tenho fé no Senhor. Eu quero de fato Te obedecer e Te servir. Me receba como Teu servo. Diga isso a Jesus: me receba como Teu discípulo. Me ensine, Senhor, a ser como o Senhor quer que eu seja. Faça isso hoje. Porque a tempestade ela pode ser mais súbita do que você pensa. Ela pode acometer a sua vida de hoje para amanhã. Eu acho que eu vou até deixar de falar isso aqui, né? Porque a última vez que eu falei isso, um visitante nosso aqui se acidentou, né? Amigo nosso, da nossa família, amigo de Daniel, já há muitos anos, caiu ele e Daniel da moto, e eu mandei um áudio para ele, disse: nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, cuidado. Fale com o Senhor hoje. Mas também quero me dirigir a você, igreja do Senhor. Jesus disse a você, quando Ele salvou você dos seus pecados: vamos atravessar. Confie. Ele falou para você isso ou não falou? Falou. E se Ele disse: vamos atravessar, porque eu vou junto com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos, deixa eu dar a você a boa notícia: Ele vai. E você vai chegar. Não façamos, deixa eu me colocar nesse bolo. Não façamos como os discípulos. O barco vai afundar? Não vai afundar, porque eu disse que nós íamos atravessar. O Senhor disse que ia atravessar. Confie nisso. Não duvide disso. As tempestades podem e vão surgir. E aí o barco pode parecer que não vai aguentar. Você pode dizer: Senhor, não aguento mais não. Está chegando no meu limite. Mas ele vai aguentar. O seu coração talvez se perturbe, talvez se inquiete, talvez se agite mais do que os próprios ventos da tribulação ou as águas da adversidade. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você está passando por uma tribulação gigantesca, que você pensa que vai ser o fim da sua vida, que você não vai conseguir superar aquilo. Quando você passa por aquela tempestade, aquele mar revoltoso, você olha para trás e você tem duas admirações. Primeiro, como foi que eu sobrevivi a isso? Aí você chega rápido à conclusão: foi a graça de Deus que me sustentou até aqui. Mas a segunda conclusão que você chega é que a sua perturbação ela foi maior do que a própria perturbação que estava sobre você. Aquela perturbação que estava sobre você estava sob o controle de Deus. Mas você se perturbou porque não confiou. O seu coração pode se agitar mais do que a tribulação, mais do que a adversidade. E quando tudo parecer que é o fim, quando parecer que Jesus está em silêncio, dormindo, passivo diante do que você está passando, lembre-se de novo. Lembre-se de novo e de novo. Cada vez que uma nova tempestade surgir, Ele está no barco com você, igreja. Ele é o timoneiro, é Ele quem dirige o curso da sua vida, é Ele quem envia tanto a tempestade, é Ele quem envia a tempestade, como Ele é o mesmo que envia o socorro. Sobre dizer a você que a tempestade virá, não só eu penso assim. Charles Spurgeon, pregador batista do século XVIII, muito conhecido, ele diz que as provações e as tribulações são como ventos tempestuosos que o Senhor manda de fato sobre a nossa vida. E nas palavras de Spurgeon, ele diz assim: um barco à vela não irá longe a menos que haja ventos para impulsioná-lo. Então essas tempestades que o Senhor envia sobre a minha vida e sobre a sua vida é para nos fazer avançar nele. É para nos fazer chegar até o outro lado da margem. E nós vamos chegar do outro lado da margem, não por nossa causa, mas porque Ele está no barco. Nós sabemos que nós estamos atravessando. Sabemos que a travessia não é fácil.
que nós estamos sujeitos à intempérie do mar revolto. Assim, nessa travessia, na travessia do mar desta vida, você pode dizer, você pode orar, você pode até cantar. Cante ao Senhor. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. A cada momento nos vemos, já prestes a submergir. Mas a resposta que você sempre ouvirá será esta: as ondas atendem ao meu mandar. Amém, igreja? Que seja o encapelado mar, a ira dos homens ou gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Os povos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Ele está com a sua igreja. Paz, paz, gozai. Mas nos momentos de maior angústia e dor, você pode dizer, orar e até cantar: Mestre, tão grande tristeza, me quero de consumir. Cante com fé. A luz que perturba minha alma, me implora, vem me acudir. Ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó Mestre, estou quase a perecer. Mas a resposta que você sempre continuará ouvindo será: as ondas atendem ao meu mandar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens ou gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos guardar. Paz, paz, gozai. Então, em cada ato de bondade e provisão dedicado a você, poderás cantar: Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom Mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu.
e mais confiarás naquilo que Cristo sempre diz a você. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, que seja o encapelado mar, não importa, ira dos homens ou gênio do mal, tais águas não podem naufragar, nunca. Leva o Senhor, Rei do céu e mar. Por quê? Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, igreja, convosco estou para vos salvar. Paz, gozar. Ó Deus, quem somos nós, Senhor, para sermos participantes, para sermos viajantes neste barco guiado pelo Senhor? Ó Deus, quem somos nós, tão pequeninos, tão fracos? Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que se colocou em nosso lugar e tornou este momento possível. Foi o Senhor que assumiu a nossa culpa na cruz do Calvário. Foi o Senhor que nos chamou e disse: vamos atravessar, eu vou com vocês. Perdoe-nos, Senhor, se deixamos tantas e tantas vezes com que a força dos ventos, das águas, façam com que o nosso coração tremule, vacile, nos esquecemos que o Senhor está no barco. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a sempre lembrarmos disso. Não importa as circunstâncias adversas que venham sobre a nossa vida, que sempre estejamos voltados para confiar no Senhor, de que não há nenhum elemento criado que não se submeta a Ti. Ó Deus, nessa noite, de modo especial, eu suplico a Ti, por aqueles que estão nesta igreja, ouvindo a Tua palavra, ou ainda assistindo esta transmissão, e que ainda não se renderam ao senhorio, ainda não entenderam quem é este, que até a força dos ventos e das águas obedecem. Ó Deus, abre o seu entendimento e permita com que estes homens ou mulheres se acheguem ao Senhor e sejam salvos pela Tua graça. Aplique, ó Espírito Santo, a Tua palavra aos nossos corações, para que nós possamos continuar atravessando o mar, porque nós estamos indo para o outro lado, estamos indo para casa. Assim nós choramos e agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.